Muito bem, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, Lucas 10, começando no verso 25. Vamos ler? E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse para Jesus: e quem é o meu próximo? Respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. De igual modo também veio um levita, chegando àquele lugar, vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitou-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastare, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Aleluia, glória a Deus. Que texto lindo, né? Precisa nem pregar. O texto por si mesmo já fala profundamente aos nossos corações. Querido, como sempre, havia uma turma, que eu acho que essa turma não tinha o que fazer. A ocupação deles era estar onde Jesus estava, mas sem nenhum interesse no que ele pregava, sem nenhum interesse em segui-lo. A única ocupação deles, o único desejo deles estar por ali era para perseguir Jesus, para ver se apanhava Jesus em algum contratempo, em algo que Jesus poderia dizer, os quais o levassem a criticá-lo, a crucificá-lo, a desejar a ele a morte. Era sempre assim. Eu costumo chamar a turma do inferno. E diz o texto então que um desses doutores da lei, esses fariseus, esses chamados doutores da lei, de repente um deles se aproxima de Jesus e querendo, o texto é claro no verso 25, diz tentando, ou seja, para incomodá-lo. Tentando, então pergunta para ele: então, mestre, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus pergunta para ele assim: o que é que está escrito na lei? O que é que você lê lá? Ele diz: bom, lá está escrito: amarás a Deus sobre todas as coisas, sobre toda a alma, sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti. Jesus, então vai, faz dessa maneira, ou seja, por aí você já começa a fazer as coisas de forma correta. E aí ele, insistindo ainda mais para ver a resposta de Jesus, e quem é meu próximo? E aí Jesus conta essa história.
Eu não sei por que o título está A Parábola do Bom Samaritano, mas eu creio que o que Jesus contou não era uma historinha, foi algo verídico. Se bem que uma parábola é sempre, né, uma história com um fundo, né, de verdade. E aí Jesus conta para ele essa história. Mas eu não quero abordar nessa noite, de forma que você já tenha ouvido algumas vezes, né, sobre a questão do samaritano, falando a respeito do levita, do sacerdote e do samaritano. Você já ouviu muitas mensagens? Eu mesmo creio que por mais de uma vez já preguei. Eu quero abordar por um outro lado, quero ver essa parábola, essa história de Jesus, por um outro lado que talvez você não tenha visto ainda. E o que eu quero ver com você nessa noite é a semelhança entre Jesus e o bom samaritano. Semelhança entre o bom samaritano e Cristo. E eu vejo aqui algumas semelhanças. Primeira semelhança que eu vejo é que o samaritano, diz o texto, que ele sentiu compaixão por aquele homem que estava caído, que estava machucado. Não se trata de sentir pena de alguém, porque quem sente pena não faz nada. Mover-se de íntima compaixão, como diz o texto, é ter amor. E quem tem amor, querido, quando tem uma oportunidade de mostrar esse amor, não desperdiça essa oportunidade. Qual a semelhança entre Cristo? Cristo nos viu caído. Cristo viu a raça humana de um modo geral caída, porque em Adão todos pecaram, todos caíram. E Ele vendo o nosso estado pecaminoso, a Bíblia diz que Ele moveu-se também de íntima compaixão para comigo, para com você, para com toda a humanidade. Seu coração transbordava de amor, um amor tal, um amor sem medida, um amor incomensurável, que o levou, por amor, à cruz do Calvário, para salvar a mim e a você. E como eu disse, quem tem compaixão, quem tem amor, não é o mesmo que sentir pena. Faz alguma coisa, e Cristo agiu. Cristo agiu em meu favor e em seu favor. Ele nos levantou, nós que estávamos caídos, prostrados pelo pecado. Ele teve compaixão de nós. Por isso, Ele fez um sacrifício tão grande por mim e por você. Então essa é a primeira semelhança que eu vejo. Segunda semelhança que eu vejo é que aquele homem, quando passou, ele parou, não só parou, mas ele desceu da sua cavalgadura. O orgulhoso não desce. O orgulhoso não se preocupam com as pessoas. Às vezes se preocupam é o que as pessoas vão pensar se ele de repente tomar uma atitude. E também não basta, querido, dar uma ordem para que alguém faça. O importante é fazer. E ele desceu daquela cavalgadura e foi até onde o homem estava para prestar a ele o socorro. Qual a semelhança de Cristo aqui com esse samaritano? É que Cristo também desceu. Cristo desceu da sua glória. A Bíblia diz que Ele esvaziou-se a si mesmo. Ele que era coroado, exaltado, todo o esplendor da sua glória, adorado, cultuado pelos anjos, abre mão de tudo isso, querido, desceu a essa terra, tomou a forma de homem, tomou a forma de servo, se humilhou para tomar o meu lugar e o seu, e levar as nossas dores, nosso pecado na cruz do Calvário. Deixou para trás toda a sua glória, todo o seu esplendor, e se humilhou. João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então essa é a segunda semelhança que eu vejo nesse quadro.
Terceira semelhança, o samaritano aproximou-se dele com atitude. É comum muitas vezes nessas situações, alguém aproximar apenas para ver se está vivo ou está morto, para ver se é alguém conhecido, apenas por curiosidade, ou quem sabe para tecer alguma crítica, ou quem sabe para obter mais informações a respeito de sair espalhando a notícia. Mas aquele homem samaritano não, ele se aproximou decidido a fazer alguma coisa por aquele homem. Qual a semelhança? A semelhança é que Cristo, querido, desceu a essa terra, mas ele desceu com um propósito definido, com uma atitude definida, que era salvar a minha vida e a sua vida. Ele não veio por acaso, ele veio com uma missão, com uma atitude, com um propósito. Ele sabia para o que ele tinha vindo. E veio disposto a pagar um preço muito alto, pelo resgate de toda a humanidade caída. Aleluia. Quarta semelhança que eu vejo aqui, diz o texto que aquele homem untou as feridas do samaritano. Ele pegou o óleo, untou as feridas, a fim de proporcionar um certo alívio imediato nas feridas, nas dores daquele homem. Querido, quem ama, está sempre preparado para prestar ajuda àqueles que necessitam, seja ela material, seja ela física, seja ela espiritual, com uma palavra de esperança, de conforto, de alívio. Seja uma palavra para aqueles que estão mergulhados no pecado, caminhando a passo largo para a perdição. Seja através de um gesto, de um aperto de mão, de um carinho, de um abraço. Qual a semelhança com Cristo? É que Cristo também, querido, curou as nossas feridas. A Bíblia diz que pelas suas chagas nós fomos sarados. Pelas feridas que muitas vezes o mundo tem feito em nós. Pelas feridas que o pecado, as marcas que o pecado deixa na nossa vida. Cristo tal qual também veio como um bálsamo bendito e divino para curar as nossas feridas. Diz o texto que aquele homem ungiu aquele homem com óleo. Ei, querido, Cristo também derramou sobre nós a unção do Espírito Santo de Deus, que é um refrigério para a nossa alma. Cristo nos deu a sua palavra, palavra que alívio para o sofrimento do nosso coração, do coração muitas vezes desesperado. Isso que Jesus fez. Sabe, eu comecei a ler e observar isso e começar a observar. Certamente aqueles doutores, fariseus da lei não olharam por esse lado, porque para eles não interessa isso. E às vezes, como eu falei, nós dessa parábola nós focamos a atitude do sacerdote, nós focamos a atitude do levita. Mas algumas vezes você já tinha parado para pensar nisso, que quando Cristo conta essa parábola, parece até que ele estava se colocando como que um samaritano em favor da humanidade. Quinta semelhança. Aquele homem pegou o samaritano e colocou sobre a sua cavalgadura. Que atitude digna de louvor. Aquele homem era um desconhecido.
Aliás, eu disse que não ia entrar nessa questão, porque você já ouviu muito essa questão de que samaritanos e judeus eram inimigos. Eu não quero, o meu lado hoje é outro. Mas para ele era um desconhecido, estava machucado. Mas o que ele fez? Ele coloca aquele homem sobre a sua cavalgadura e segue a pé. Lógico, certamente não ia dar para os dois. E ele segue a pé, levando aquele homem sobre a sua cavalgadura. E certamente caminhando ao lado, com a mão apoiando para que ele não viesse a cair pela estrada fora. Qual a semelhança? Querido, nós não merecíamos também tanto amor de Jesus. Mas foi exatamente isso que Jesus fez para conosco, querido. Ele tomou as nossas dores, as nossas fraquezas, os nossos pecados. A Bíblia diz que Ele tomou sobre Ele o nosso jugo, o nosso fardo que era pesado. Paulo diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas Ele nos deu vida. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Sexta semelhança que eu vejo aqui é que aquele samaritano levou aquele homem para uma estalagem. Veja bem, ele não o abandonou na entrada da cidade como tipo assim, já fiz a minha parte. Ele o levou a um lugar onde ele pudesse se recuperar. Ele levou a um lugar onde ele pudesse contar com tratamento, onde ele pudesse contar com recursos médico-hospitalar, que ele pudesse ter um conforto, que ele pudesse ter proteção, ou seja, ele cuidou dele de forma maravilhosa. Qual a semelhança com Cristo? Querido, Cristo nunca nos abandonou. Cristo nunca não nos deixou e jamais nos deixará no meio do caminho. Ele mesmo disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele leva aquele homem para uma estalagem. Cristo, a estalagem de Cristo hoje é a sua igreja, que Ele fundou, que Ele estabeleceu. E é para esta estalagem que Cristo nos leva. Quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos levados para dentro dessa estalagem chamada igreja, onde nós recebemos os cuidados, onde nós recebemos os ensinamentos, onde nós recebemos proteção, onde nós recebemos conforto, onde nós recebemos tratamento para a nossa alma e para a nossa vida. Aleluia. Aleluia, aleluia. Sétimo e última comparação, última semelhança que eu vejo. O samaritano pagou o valor da hospedaria e fez uma promessa. Pode cuidar dele, que se houver alguma coisa a mais, alguma despesa a mais, eu pagarei quando voltar. Você já pegou o mistério, né? Você já pegou o mistério, né? Cristo não só pagou a nossa dívida, não só pagou o preço da nossa redenção, mas Ele garantiu que vai voltar e vai nos levar para morar com Ele para sempre nas mansões celestiais. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.
Querido, que você também possa, da próxima vez que você lê essa parábola, você possa então pedir ao Espírito Santo de Deus que mostre semelhanças para você. Eu e você, nos colocando no lugar daquele homem que sofreu o ataque dos assaltantes, que ficou, como diz a Bíblia, quase morto, ele diz meio morto. E que possamos ver na pessoa de Cristo, alguém como o samaritano, que não somente viu, passou de largo, mas que viu, parou, desceu, cuidou, levou e pagou pelo seu tratamento. Foi exatamente isso que Cristo fez com a minha vida, com a sua vida. Amém? Essa palavra tocou no seu coração? Amém? Glória a Deus. Amém? Fique em pé, deixa eu orar, abençoando a sua vida. Deus querido, obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Deus, por essa tua palavra tão linda. Que quanto mais nós a lemos, quanto mais nós aprofundamos, mais tesouro nós vamos encontrando, Pai. Obrigado, Deus, por teu Filho, que o Senhor, ó Deus, enviou para pagar o preço da nossa redenção. Nós que nada merecíamos, Senhor. Nós que estávamos, como diz a tua palavra, mortos em delitos e pecados. Mas Ele, com o seu amor incomparável, cheio de compaixão, tomou o nosso lugar e pagou o preço da nossa redenção. Pai, obrigado por cada coração aqui nessa noite. Ó Deus querido, tua palavra seja completada nos corações através do teu Espírito. Abençoa aqueles também que estiveram ao alcance, ó Pai, da nossa voz. Aqueles que no futuro, ó Pai, ouvirão, meu Deus, esta palavra, Senhor Deus, através da internet, Senhor. Que também sejam abençoados, Pai. Leva-nos agora em paz aos nossos lares. Dá-nos uma noite abençoada, Senhor. É tudo isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos em paz. Deus nos abençoe.